Tito capítulo 2, verso de 11 a 15. Talvez a minha versão seja um pouco diferente da sua. Estou usando a nova versão transformadora. Diz assim a palavra do nosso Deus: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós, seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Abaixe suas cabeças, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos dê a iluminação necessária para compreendê-la e para aplicá-la em nossos corações, ó Deus. Abra os nossos ouvidos para a Tua palavra, para aquilo que o Senhor quer que aprendamos. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Philip Yancey diz, e eu concordo com ele, em seu livro Maravilhosa Graça, que a palavra graça, ela é a última palavra perfeita. Você já parou para pensar em algum momento, se não, vamos fazer esse exercício agora, para raciocinar e para lembrar os usos da palavra graça, que nós fazemos às vezes cotidianamente? Bem, provavelmente antes do almoço, você dá graças. Antes de uma refeição, você dá graças pela refeição. Nós, cotidianamente, também somos gratos quando alguém nos faz alguma bondade. E ainda, quando nós recebemos boas notícias, nós nos sentimos gratificados. Como é bom receber uma boa notícia. Quando nós alcançamos algum sucesso, ou ainda quando compartilhamos com alguém de alguma vitória, nós congratulamos com ela. Quando recebemos visita, nós nos sentimos graciosos. Ou ainda, quando nós vamos a algum lugar e somos bem tratados, num restaurante, numa lanchonete, nós geralmente deixamos uma gratificação. Algumas vezes nós gostamos de receber coisas gratuitas. Quando alguém chega para você e diz, é gratuito, é de graça, isso nos deixa felizes. Quem gosta de boa música, de boas referências musicais, de vez em quando, nós ouvimos notas graciosas. Como é bom quem gosta de ouvir um Beethoven e no meio da sua sinfonia, ouvir uma nota graciosa. Líderes de Estado podem declarar um ato de graça para perdoar algum criminoso. Ou ainda, você pode agraciar alguém com um presente, com uma boa ação, com uma boa palavra. Quantos usos nós temos da palavra graça? A carta de Paulo a Tito vai nos ensinar a viver exatamente usufruindo desse período que nós passamos após a graça. Como nós vivemos nesse mundo. É interessante que o apóstolo Paulo, geralmente, ele começa as suas cartas falando de doutrina, e logo após, ele entra com uma vida prática, com a prática daquela doutrina. Mas, aqui em Tito, nós temos uma curiosidade, porque primeiro ele vem com a nossa vida cotidiana, como nós devemos viver a vida cristã. E agora, a partir do verso 11, ele vai falar que nós vivemos no meio de um tempo entre a graça e uma glória que será revelada. Ele diz no verso 11 que a graça de Deus já foi revelada. E ele diz que ainda há uma glória a ser revelada. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vivendo entre a graça que já veio e aquela glória que ainda será revelada. A questão é que nessa intersecção, nesse período entre graça e glória, muita coisa acontece. Quem imaginava que nós iríamos viver no meio de uma pandemia?
Quando nós orávamos na virada de ano em nossas igrejas, quem poderia imaginar que tantas coisas iriam acontecer? Quantas famílias haveriam de perder seus entes queridos? Quantas pessoas perderiam seu emprego? É claro, esse período entre graça e glória, para a gente que está aqui, deste lado da queda, é muito difícil, é muito complicado. Quando eu olho para essa situação, para esses períodos difíceis, me lembro de homens e mulheres de Deus, especificamente eu me lembro de Elizabeth Elliot, viúva de Jim Elliot, aquele missionário que foi martirizado entre os Waoranis no Equador. Seu esposo foi morto, mas algum tempo depois ela volta para aquela tribo canibal, assassina, que o próprio governo queria acabar com aquela tribo no Equador. Os jornais estamparam as fotos do seu marido descendo o rio Curahai e os seus 4 amigos. Elizabeth volta para aquela tribo é ganha para Cristo. Ela vive um período de frutificação, ela vê a graça de Deus apesar do sofrimento. 16 anos depois, ela resolve se casar de novo. Ela se casa com um teólogo, com um pastor. 3 anos e meio depois desse segundo casamento, ele morre de câncer. E nas palavras dela, depois de um período tão difícil, ela diz que o sofrimento nunca é em vão. Grandes coisas nós podemos aprender, porque a graça de Deus, ela vem se revelando até aquele dia onde Jesus Cristo se revelará em glória. Como que nós vivemos nesse mundo? Como que nós podemos viver entre a graça e a glória? Paulo afirma que nós vivemos entre 2 revelações, talvez a sua versão diga, entre 2 manifestações. Verso 11 diz, a graça de Deus foi revelada. E o que é a graça de Deus? Não é uma força, não é uma experiência, não é um sentido, não é um sentimento. A graça de Deus é uma pessoa, a graça de Deus é encarnada e é Cristo Jesus. Cristo já veio. A morte e a ressurreição, o que Ele fez aqui na terra, são expressões da graça de Deus. O simples fato de Deus encarnar, do Filho do Homem descer à terra e tomar uma posição de servo, isso já é uma revelação da graça. Mas Ele também diz, enquanto nós aguardamos esperançosamente, ansiosamente, o nosso foco, a nossa esperança também é uma pessoa. É a glória de Deus, é a glória do nosso grande Deus e Salvador. Ele diz que Deus é o nosso grande Salvador, Ele é o nosso grande Deus. E o que é a glória de Deus? Cristo. Cristo é a graça e Cristo é a glória de Deus. Paulo, nesse texto, diz que nós só podemos ter uma vida completa, uma vida com sentido, uma vida satisfatória, porque Cristo se revelou. Nós só vamos encontrar sentido nessa vida, nós só vamos encontrar descanso nessa vida quando nós nos encontrarmos com a graça de Deus, Cristo. Nós só descansaremos em esperança quando os nossos olhos estiverem focados na glória de Deus, que é Cristo Jesus. Amados, a graça de Deus sempre existiu. O Antigo Testamento aponta para a graça. Ainda que a lei seja vista como tão difícil, como algo tão duro, tão cruel, nós encontramos a graça de Deus na lei. Mas essa graça só se tornou majestosa quando Cristo se manifestou. A ideia, a palavra aqui de manifestação, é como algo que estava encoberto, que estava invisível, mas agora despontou, abriu. O termo epifania quer dizer, ele se manifestou de uma forma como um sol que nasce pela manhã. Algo que estava escuro, mas de repente se torna ensolarado, se torna claro, se torna visível. A primeira manifestação que nós temos foi a graça de Deus em Cristo, o Cordeiro de Deus.
Mas a nossa esperança é que um dia Ele vai voltar. E Ele vai voltar vitorioso, não mais como um cordeiro, mas como um leão. Paulo aqui vai falar então que nós vivemos numa intersecção. Como seria bom se nós fôssemos salvos na graça e já fôssemos para a glória. Mas há uma intersecção aqui, há um período em que nós estamos aqui. Há uma sala de espera. Mas nessa sala de espera não há como nós ficarmos sentados confortáveis. Muita coisa acontece nessa sala de espera. Então, nessa jornada da graça, Paulo vai nos ensinar. E eu quero destacar 3 pontos aqui. Como a graça se manifesta e o que ela pode nos ensinar à luz desse texto. Da graça à glória, Deus estabeleceu um estilo de vida para que vivamos. A graça, ela não nos foi dada, ela não nos foi ensinada, ela não nos foi revelada para que fiquemos em berço esplêndido, sentados. A vida não é um parque de diversão, onde nós passamos a vida inteira dando risos e risos e nos descontraindo o tempo inteiro, ou um ponto de ônibus onde nós vemos a vida passar. Esse período que nós vivemos entre a graça e a glória, na maioria das vezes vai mais parecer com um campo de batalha. Ele nos dá a graça de vez em quando temos alguns vislumbres da glória. Mas ainda aqui, nós devemos viver um estilo de vida que Ele deseja para nós. A primeira lição que nós temos nesse texto, e que nós devemos refletir, é que a graça, ela se manifestou salvadora. A graça manifestou-se salvadora. Pois a graça de Deus foi revelada, e a todos, pessoas de toda tribo, língua, raça e nação, podem se achegar a Deus por meio de Cristo Jesus. A sua vida foi a graça de Deus sendo revelada. É interessante que Paulo usa esta mesma linguagem no capítulo 3 ainda de Tito, nos versos 4 e 5, quando ele diz: mas, quando Deus nosso Salvador revelou a sua bondade e seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados. Ele nos fez nascer de novo e nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo. Corações que andavam em trevas viram a luz em Cristo Jesus. A cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo trouxe aquilo que nós precisávamos: reconciliação com Deus. Mas uma coisa é bem clara: não porque nós merecemos, não porque você é o melhor aluno da sala, não porque você é muito bonitinho ou bonitinha, não porque você faz coisas que os homens elogiam, não porque você pode fazer algo que vai atrair a atenção de Deus, mas porque Cristo fez. Se você está aqui nessa noite, se você tem a esperança de Cristo, a esperança do céu, a esperança da glória, foi porque um dia Ele foi para a cruz. Isso nasceu de Deus, isso é espontâneo de Deus. Não há nada em nós que possa atrair essa graça de Deus. Por isso é graça, é Deus amando pessoas que não são amáveis. Nós não somos amáveis, mas Ele nos amou. Alguém disse esses dias, eu achei muito interessante: se alguém jogar a gente no mato, a gente é tão chato, que se alguém jogar a gente no mato, o mato nos joga de volta. É isso que é graça. É Deus amando o não amável. É Deus fazendo uma aliança conosco. É Deus nos trazendo de volta à vida e nos fazendo responder a essa graça de Deus.
É Deus fazendo com que nos deleitemos nele. É Deus fazendo com que nós abandonemos o amor pelo pecado e o amemos. É Deus dando sentido à nossa vida. É Deus cumprindo o propósito que Ele estabeleceu lá no Éden, de fazer com que todo homem o adore. A graça de Deus é algo que nós não poderíamos conhecer se Deus não revelasse primeiro. A graça se manifestou salvadora. Ela veio para alcançar todos os cômodos da nossa vida. Ela veio para nos tirar do império das trevas e nos levar para o seu reino de maravilhosa luz. O homem tinha sombras. O homem pode ter sombras do que é a graça. Mas ele só vai compreender plenamente isso, e exclusivamente de forma salvadora, quando ele olhar para Cristo. Quando ele olhar para Cristo. Quando ele olhar para Cristo. E somente quando ele olhar para Cristo. Ele veio em graça na sua primeira vinda, para que nós não precisássemos temer a sua segunda vinda. Nós amamos o Cordeiro que veio primeiro, para que nós não precisássemos temer quando ele voltar como um leão. Você, nessa noite, pode descansar e olhar para a cruz, arrepender-se dos seus pecados, e não haverá mais o que você possa temer quando ele voltar como um leão, quando ele voltar para nos julgar. Ore, arrependa-se dos seus pecados, peça para que o sangue de Cristo os lave de todos os pecados. Ele veio como um cordeiro, mas voltará como um leão. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós não tínhamos essa expectativa de ter olhado para a graça e agora poder enxergar a glória futura. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E há um porquê aqui, há uma motivação. Porque Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue. Você só vai entender o quão grande a graça é quando você entender quão grande a queda foi. Quando você entender a sua posição. Quando você entender que você não é tão bom assim. E que você carece dessa graça e dessa misericórdia. Quando você entender quão grande foi a queda e quão grande foi a nossa ofensa para com Deus, aí você vai entender quão grande é essa graça. Aí você vai poder fazer como John Newton, um traficante de escravos resgatado pela graça de Deus e que compôs uma das mais belas canções, uma das mais entoadas no mundo. Maravilhosa graça que alcançou o miserável pecador. De um traficante de escravos a um escravo do Senhor gracioso. Mas ainda, meus irmãos, não é tão assombroso pensar somente na ira de Deus revelada contra aqueles que o rejeitam. Assombroso é imaginar o quanto custou para Ele a nossa salvação e saber que Ele fez isso em graça. Isso é assombroso. A graça se manifestou salvadora. Qual é a sua reação diante disso? Segunda manifestação da graça é que a graça manifestou-se transformadora. A graça manifestou-se salvadora e agora ela manifesta-se transformadora. Versículo 12, somos instruídos. Essa graça ela é educativa, essa graça é educadora. Há um caráter de ensino na graça. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. A graça ensina algo negativo sobre nós. Nós precisamos abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Mas ela ensina algo positivo. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção.
É o texto nos ensinando, é a palavra de Deus nos ensinando como nós devemos viver entre as duas manifestações. A graça no passado e a glória no futuro. Nós vivemos, amados, com os nossos olhos para trás, olhando o que Cristo fez, mas olhando também para frente, para aquilo que Ele fará. Ele nos limpará de todo pecado, Ele extirpará da nossa presença e da nossa vida o pecado, mas por enquanto, nós fomos libertos da condenação do pecado e da escravidão do pecado. A graça faz muito mais do que nos preparar para o futuro. Ela nos ensina a viver e nos molda aqui no presente. O Evangelho é a boa notícia para o último dia, mas o Evangelho é a esperança para dias difíceis aqui, para dias de luta contra o pecado, para dias de tentação, para dias de sofrimento. É para isso que o Evangelho também serve. Quando nós começamos a aplicar o Evangelho no nosso dia a dia, nós aprendemos a romper de uma vez com todas com o velho homem e começamos a nos revestir de uma nova vida. Nós abandonamos o pecado, nós abominamos o pecado. A graça nos ensina. A graça não diz, você está salvo e você permanece assim para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre e fique como você está. A graça nos transforma, a graça nos ensina a romper com aquilo que desagrada a Deus. Não apenas porque algo é mal para nós, porque o pecado nos faz mal e o pecado nos mata, mas porque o pecado desagrada a Deus. Então Paulo usa 3 advérbios aqui na minha versão: sabedoria, justiça e devoção. Paulo está ensinando como que nós devemos viver com nós mesmos, com o próximo e com Deus. Ele nos ensina como deve ser o nosso relacionamento. Conosco com sabedoria, sabedoria dada do céu. Provérbios nos ensina, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Com o próximo nós vivemos com justiça. Amando a Deus acima de todas as coisas, e a mim como se eu fosse Deus, é isso? Não, a graça nos ensina, amando a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Agir com justiça para com o próximo. E com Deus, com devoção, ou na sua versão pode estar piedade, eu gosto muito dessa palavra. Viver de forma piedosa para com Deus. O que é ser piedoso? É amar a Deus obedecendo os seus mandamentos. Graça não significa que os nossos atos não vão ter mais consequências. Mas também não significa que nós não teremos perdão se nós não nos arrependermos. Deus sempre nos perdoará. Quando com o coração contrito, quando com o coração arrependido, nós nos prostramos diante dEle. E isso é a graça. Mas para isso, nós temos que dizer não para uma vida ímpia. Nós não podemos parecer com o mundo. Jovem, uma das coisas que eu estava comentando com a minha esposa agora há pouco, que eu amo vir aqui, é ver os jovens, os adolescentes trabalhando na igreja. Isso nos deixa muito felizes. Mas jovem, o mundo não vai te amar. A faculdade não vai te amar. Os seus amigos que não são crentes não vão te amar. O seu trabalho não vai te amar. O mundo não vai te amar. Não espere palmas dele. Jesus diz que nós somos sal nesse mundo. Sal amarga. Como alguém disse, nós não somos o caramelo do mundo. Nós somos o sal. O mundo deve sentir o nosso gosto a ponto de querer nos colocar para fora. Paulo está sendo claro. Diga não às paixões mundanas.
Vinícius, mas tem sido tão difícil. Eu quero te dar uma esperança. A mão graciosa de Deus está sempre com você. A graça é um instrumento permanente na vida do crente. Pense nas áreas em que você sabe que você precisa crescer. Será que você reage furiosamente à crítica? Será que você é uma pessoa que se autocomisera? Pessoa que se coloca como aquela hiena hard, se lembram? Ó dia, ó céu. Será que você é uma pessoa iracunda? Será que você é uma pessoa ingrata que age com descontentamento? Quais são as suas lutas? Deus promete ajudá-lo em todas elas. E a palavra de Deus nos ensina que todo o sofrimento que essas lutas trazem não se comparam ao peso de glória. Não se comparam às promessas que nos são dadas quando nós entrarmos na Nova Jerusalém. Tito 2, verso 12, nos ensina que o crescimento é inevitável. Não porque você é um excelente aluno, não porque você pode fazer coisas incríveis, não por causa da sua inteligência, mas sim porque o nosso mestre é gracioso. É tão maravilhoso quando na grande comissão ele diz: toda autoridade me foi dada, portanto vão, ensinem, façam discípulos, batizem, e eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Os nossos pais nos levam até alguns lugares. O seu namorado, seu marido, sua esposa, pode te acompanhar até alguns lugares. Mas Cristo é o único que diz: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é maravilhoso, isso é gracioso. Isso é a esperança que nós temos, que você tem de ter uma vida transformada. É porque o Cristo, aquele que te transforma, Ele está com você. E Ele está em você através do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Esse é o nosso mestre. Terceiro e último ponto. Terceira e última lição que a graça nos ensina. É que a graça manifestará a glória de Deus. Versículos 13 e 14. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Fala-se muito sobre a vinda de Cristo. Nesses últimos dias de pandemia, falou-se tudo sobre Apocalipse. Apareceu o anticristo de tudo quanto é lado, apareceu conspirações e Paulo já vem nos ensinando, a Bíblia já vem nos ensinando que nós devemos viver olhando como se fosse o nosso último dia aqui na terra. Fala-se muito. Mas é interessante que Paulo, ele vai usar o termo manifestação, quando Cristo se manifestar de novamente. E aqui ele está fazendo isso de novo. A ideia aqui é que Cristo já é rei. Ele inaugurou o seu reino quando ele veio, quando ele encarnou, quando ele foi assunto aos céus. Agora ele está sentado à destra de Deus, mas nós ainda não o vimos. Pelo menos nós que estamos aqui vivos. Nós que ainda não partimos. Esse reino para nós ainda é oculto, mas ele vai ser revelado. Você tem ansiado por esse dia? Você tem medo da morte? O que a morte representa para você? Hoje, ao longo do dia, eu ouvi uma música que dizia, e lembrava daquele versículo: ó morte, onde estás? Você já fez esse exercício? Quando o medo do incerto, o medo do futuro bate à nossa porta? Medo da morte, inclusive? Você já parou
E fez a mesma pergunta do apóstolo Paulo lá em Coríntios: ó morte, onde estás? A sua vitória foi tragada porque Cristo venceu. Paulo ainda em Romanos vai dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus em Cristo Jesus, que sempre nos conduz em vitória. Quando nós estamos vivendo nesse meio tempo entre a graça e a glória, a gente olha para a cruz, e por causa da morte e ressurreição de Cristo, qualquer coisa que nos roube a paz não pode causar peso quando nós dizemos: onde está a sua vitória, ó morte? Onde está a sua vitória, pecado? Graças a Deus por Cristo Jesus. Tem sido difíceis esses dias. Eles não podem roubar a nossa paz, eles não podem roubar a nossa alegria, eles não podem arrancar o nosso futuro. Graças a Deus em Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos dar esperança. Ainda que nos mate, ainda que essa pandemia nos leve, ela não pode arrancar o nosso futuro. Como Jó, quando ele diz: ainda que me mate, eu continuarei confiando. E depois ele ainda diz: eu sei que meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Como é gracioso saber disso, que o nosso Redentor vive e que um dia ele vai se levantar. Nesse presente século, como Paulo diz, nós esperamos, nós descansamos, nós lutamos contra o pecado, nós abandonamos a impiedade, nós glorificamos a Deus no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos estudos, porque nós estamos esperando. Olha como o foco do apóstolo Paulo muda. Vocês estão vivendo uma luta contra a impiedade, contra o pecado, mas agora olhem para aquele dia onde Cristo se revelará. Ou como João, olhem para a Nova Jerusalém, a cidade que não precisa de sol, porque Deus é a própria luz. A cidade em que os portões não se fecham, porque todos os inimigos foram vencidos, porque todo mar de dor, todo mar de sofrimento já foi vencido por Cristo Jesus. Por isso que Paulo pode, mesmo em meio às correntes, dizer para a igreja de Filipos: alegrem-se. Meus irmãos, nenhuma corrente nessa terra, nenhum peso nessa terra pode nos impedir de olhar para o alto e descansar em Deus. O problema é onde estão os nossos olhos, onde nós estamos focando a nossa esperança. Aqui nós somos forasteiros, nós somos passageiros, isso aqui vai passar. E ainda que essa pandemia perdurasse, eu sei para onde eu vou, eu sei que o meu Redentor vive, e vai chegar o dia que Ele vai me buscar. Esse corpo pode padecer, o seu corpo pode padecer, mas nada pode impedir o dia em que o seu corpo será transformado e você verá o seu Redentor face a face. Talvez algumas lutas nossas nunca vão ser vencidas aqui nessa terra, ou ainda nós vamos levar a vida inteira. Contudo, nós podemos esperar, e essa espera vai ser para o nosso bem. Como eu me emociono quando eu vejo Elizabeth Elliot falando em seus livros que todo o sofrimento que ela passou nessa terra, nos momentos de grande dor, foi onde ela aprendeu as maiores lições sobre a graça de Deus. Essa espera faz na nossa alma coisas que nenhuma outra forma de lição poderia fazer. Deus é um artesão. Deus é um oleiro paciente e atento, que cuida de todos os detalhes enquanto Ele vai moldando a nossa vida.
Ele quer que você tenha o caráter de Cristo na sua vida. E Ele vai moldá-lo. Isso exige paciência. Exige o seu foco. A graça faz com que a gente interaja entre o tempo em que nós vivemos e a eternidade. A graça, ela acalma a nossa alma, enquanto nós estamos nessa sala de espera. Enquanto nós estamos vivendo a nossa vida. Enquanto nós estamos esperando. Ele não se esqueceu de nenhuma de suas promessas. Ele vai cumprir todas. O pacto que foi estabelecido na cruz, a aliança que foi estabelecida na cruz há de se concretizar. O jardim do Éden, onde toda a nossa dor e sofrimento começou, vai cessar e vai ser estabelecido um novo jardim. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia mostram por que nós estamos aqui. Os 2 últimos capítulos da nossa Bíblia vão nos ensinar a nossa esperança de estarmos aqui ainda. O que a gente faz então? Trabalha, aguarde, viva cada dia o seu dia, ou como a Bíblia diz, viva cada dia o seu mal, crendo que Deus está exercendo sua vontade. Nós lemos Romanos, e Romanos vai continuar dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Boas ou más. Ele está nos levando para a sua glória. Eu não sei por quais caminhos Ele vai nos levar, mas eu posso descansar nos braços dEle. Eu posso fazer como Noé: Senhor, pode fechar a porta. Pode vir água. Eu vou descansar no Senhor. A graça é salvadora. A graça é transformadora. E a graça vai revelar a glória de Deus, para a qual nós fomos criados e para a qual nós fomos salvos. Concluindo, o que isso significa para nós? Uma nova esperança, não mais em coisas que passam. Um novo amor. Eu não amo mais as coisas desse mundo, você não deve amar as coisas desse mundo. Uma nova identidade. Você nunca será feliz, de verdade, se você quiser ser apenas aquilo que os outros querem que você seja. Sendo aquilo que talvez os seus pais, os seus parentes querem que você seja. Você provavelmente não será feliz sendo aquilo que você quer ser. Eu quero dizer para você que você só vai ser feliz quando você encontrar com a graça de Deus e você for aquilo que Deus quer que você seja. Aquilo que Cristo quer que você seja. Aí sim você vai encontrar a identidade que você tanto tem procurado. A satisfação e a alegria que você tem procurado em pessoas e em coisas. Em sensações, em sentimentos. Você só vai encontrar em Cristo Jesus e na graça que Ele revelou. E a partir disso, você também tem uma nova missão. Assim como a graça foi manifesta para você, a sua missão é apresentar essa graça para as pessoas que te rodeiam. Você é um instrumento da graça de Deus. Você é um instrumento nas mãos de um Deus gracioso para revelar às outras pessoas que Deus é gracioso e salva vidas. Se não for por isso,
Para que nós nascemos? Nós somos instrumentos dessa graça, dessa tão maravilhosa graça de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que aponta para Cristo Jesus, que nos apresenta a Sua graça em Cristo Jesus, que possamos ser transformados por essa graça, e que possamos, ó Deus, também olhar para o nosso futuro gracioso. Obrigado porque o Senhor nos tirou do império das trevas e o Senhor está nos levando para o seu reino da maravilhosa luz. Obrigado, Pai, por tão grande graça. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão.